Vamos à palavra de Deus? Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Hoje eu vou falar sobre uma mãe aos pés do Salvador. Uma mãe aos pés do Salvador. Mateus capítulo 15, versículo 21, diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher veio, adorou de joelhos e disse-lhe: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Uma mãe aos pés do Salvador. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, curve sua cabeça para nós termos uma oração. Pai, quero te agradecer pelo privilégio de pregar a tua palavra nessa hora, aqui na Berena Cotia, na igreja que o Senhor me designou pastor. Peço a tua graça sobre a minha vida, Senhor, para que aquilo que seja falado aqui venha fluir do teu Espírito, venha penetrar no nosso coração, venha mudar o nosso destino nessa noite. Muda a nossa vida, Senhor. Nós não queremos sair daqui as mesmas pessoas que entraram, Pai. Muda cada mulher, cada homem que entrou aqui, cada criança, cada jovem, Senhor, em nome de Jesus, através da tua palavra, porque a tua palavra tem poder, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existiam dois grupos que seguiam a Jesus. Existiam dois grupos que seguiam a Jesus. O primeiro grupo eram dos líderes, a liderança religiosa, os líderes políticos. Eles seguiam Jesus, porque alguns, inclusive, eram mandados espionar Jesus. Porque nós lemos nos evangelhos que em determinado momento os fariseus, os saduceus, eles começaram a conspirar para matar Jesus. Então Jesus era inspecionado, ele era stalkeado também serve, o tempo todo por líderes de Israel, líderes religiosos, líderes de alguns partidos políticos, como os herodianos, por exemplo, era um partido político lá de Israel. Mas também tinha um outro grupo, que eram de pessoas extremamente desesperadas para resolverem os seus problemas. Então tinham leprosos que iam até Jesus desesperados porque queriam resolver o problema. Tinha essa mulher, por exemplo, que tinha uma filha endemoniada e precisava resolver o problema. Tinha um centurião, por exemplo, romano, que apareceu diante de Jesus dizendo: olha, dá um jeito aqui que o meu servo está lá, dá só uma palavra que se você falar ele vai ser curado. As pessoas iam atrás de Jesus, esse grupo, para resolver o problema delas. Eles não estavam lá porque Jesus era o Messias. Nenhum desses grupos seguiam Jesus porque criam que ele era enviado de Deus, a não ser Pedro, que mais ou menos falou alguma coisa disso. Quando foi questionado, ele disse: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele declara isso. Mas com exceção de Pedro, existiam esses dois grupos a todo momento, atrás de Jesus. E hoje em dia também existem esses dois grupos. Existem esse grupo, vamos chamar de fariseu, mas não gosto desse termo porque virou pejorativo. Fariseu era um partido religioso da época de Jesus, né? Mas hoje é pejorativo, né? Ó, o fariseu ali, ó. Virou sinônimo de pessoas que gostam de levar tudo à regra. Não pode usar, ó, pastor não é pastor, tem que usar terno e gravata, né? Aí eu chamo essa pessoa de quê? Fariseu.
Existiam. Mas hoje existem esses dois grupos na igreja. Existe um grupo na igreja que acha que sabe tudo e tem que falar como a gente deve fazer. Assim como os fariseus faziam o tempo todo com Jesus. E existe outro grupo que vem para a igreja porque eu estou desesperado para Deus dar um jeito na minha vida. Deus tem que dar um jeito na minha vida aqui. Existem esses dois grupos hoje aqui como existiam lá. Dois grupos. Em que grupo você está? Em qual grupo você faz parte? Você faz parte do grupo dos fariseus que acha que sabe tudo e está perseguindo a igreja, perseguindo Jesus, dizendo como a igreja deve ser, dizendo como a igreja deve se comportar? Ou você está no grupo de, pelo amor de Deus, eu preciso de um milagre. Você está quase cantando aquela música, mestre, eu preciso de um milagre. Quase você me mandou mensagem hoje, pastor, canta essa música na oferta. Pede para o Tarcísio cantar essa música, eu estou precisando de um milagre. Em qual grupo você está? Esses dois grupos seguiam a Jesus. Agora, deixa eu falar um pouco sobre o contexto. Porque o contexto não fala o nome da mulher, mas diz que é uma mulher cananeia. Os cananeus eram um povo antigo que habitou aquela região ali chamada Palestina. E eles eram um povo muito numeroso. Tinha, além dos cananeus, tinha os ferezeus, jebuseus, nabuleus, legdeceus. Vai lá para Gênesis lá que você vai ver essa lista de não sei o que lá seus. E nesse contexto aqui, a mulher chamada cananeia, mulher cananeia, essa palavra era um termo usado na época de Jesus, não para dizer que ali era a terra dos cananeus, mas para dizer que aquela mulher era uma gentia. Basicamente isso. Então, quando você lê mulher cananeia, que Mateus está querendo dizer aqui, uma mulher gentia, ou seja, uma mulher que não era judia, uma mulher que não fazia parte do povo judeu, do povo de Israel, do povo escolhido. Então, esse é o sentido de chamar mulher cananeia. Inclusive, o Mateus aqui, o evangelista, ele escreveu para os judeus. Então, ele usa essa linguagem para os judeus, eles entender perfeitamente o que ele estava falando. Só que Jesus estava em Tiro e Sidom. Tiro e Sidom é uma costa, uma praia, uma região de praia, que hoje, se você buscar no mapa, é só você buscar um nome chamado Líbano. Se você escrever Líbano, você vai para uma região onde tinha Tiro e Sidom. O que acontece é que Jesus, antes de ter um encontro com essa mulher de Tiro e Sidom, ele estava ali na região de Genezaré, da Galileia, atravessando de um lado para o outro. E esses fariseus, esses líderes religiosos, no versículo, capítulo 15, no primeiro, eles começam uma discussão por conta da tradição judaica. Ô Jesus, estou te seguindo você aqui, os líderes, né? Eu percebi que seus discípulos não lavam as mãos. Eles começaram uma discussão com Jesus, porque viram que os discípulos não lavavam as mãos. Eles começam uma discussão, Jesus desce o chicote nesses fariseus, inclusive capítulo 15, versículo 7, 14, é isso que eu anotei aqui? 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe. Vocês me adoram, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, esse grupo que seguia Jesus, que eu falei para vocês, que era dos líderes, eles estavam preocupados com regrinha, com, seu discípulo, estou vendo aqui, estou vendo que teu pneu está murcho, viu? É como se você parasse no semáforo, baixasse teu vidro e falou, ô irmão, tá murcho o pneu aí. Passa não, tô vendo aqui, daqui eu tô vendo que tá chegando a reserva o teu carro. Tem que abastecer esse negócio aí. Porque se não abastecer, você vai ficar na estrada, e na estrada, se a polícia, a rodoviária te pegar, eles vão guinchar teu carro, vão levar pro pátio, se ficar 3 dias lá, você sabe como é que funciona, né, Pedrão? Se ficar no pátio. Liga até pro irmão Pedro, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, meu carro tá no pátio. Pedir ajuda. Jesus dá uma chinelada neles. Ele diz mais ainda no versículo 15. Não, acho que é isso. É só isso mesmo. Não tinha nada no versículo 15, não. Acho que é no 14. 14? 14. Deixe-nos, falando para os discípulos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então, Jesus corta essa liderança e ele vai para Tiro e Sidom. Provavelmente, alguns dizem que ele foi descansar ou que ele foi fazer alguma coisa. Não sei o que Jesus foi fazer lá, mas ele foi para Tiro e Sidom. E lá em Tiro e Sidom, ele se encontra com uma mulher gentia, chamada aqui pela mulher cananeia.
E nesse retiro de Jesus, será que a gente pode dizer assim? Ele depara com uma mulher desesperada por uma libertação na vida da sua filha. Se você ler o texto e acompanhou minha leitura, você vai ver que Jesus meio que não quis muito conversa com ela. E os discípulos ajudaram. Por que Jesus fez isso com ela? Imagina, você vem para o culto, alguém te convida, ou você convida alguém. Imagina você convidando alguém para a igreja, dizendo, vamos lá, que Deus vai fazer um grande milagre na tua vida. Eu creio. Aí você traz o teu amigo, você traz o teu familiar, ele senta aqui. E aí ouve a gente falar sobre a cruz de Cristo. Né? Ou sei lá, a doutrina dos fins dos tempos. Eu vim aqui, estou me ignorando aqui, eu estou com um problema nessa igreja. Por que não prega um negócio sobre milagre aqui? Por que não canta uma música, hoje o meu milagre vai... Qual que é a música que as irmãs cantam aqui? Você não vai parar, você não vai parar, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, você não vai parar. Eu estava vindo aqui na igreja para ouvir um negócio desse, eu chego aqui, ninguém fala comigo, não tem uma palavra de consolo. Cadê esse Jesus que dizem que é o Deus do amor, que é o Deus do milagre, que se eu cheguei aqui não aparece milagre? Ela se depara com isso, mas ela não para por aí. Ela termina se jogando aos pés de Jesus. E assim ela alcança um milagre da vida dela. Irmãos, o segredo está nos pés de Jesus. Quando você se lança aos pés de Jesus, ele pode até parecer estar em silêncio. Os discípulos, ou até a gente, pode até parecer que não estamos dando muita atenção. Mas se você se lançar aos pés de Jesus, com certeza, absolutamente comprovado, e não é cientificamente não, biblicamente, você alcançará os teus milagres. Tem alguém querendo alcançar algum milagre aqui? Você veio alcançar algum milagre? Eu tenho certeza que você tem alguma coisa que você fala, meu Deus, eu preciso desse milagre. É possível. É possível se você se lançar aos pés do Salvador. O que aconteceu com essa mulher, então, depois que ela faz isso? Quase rejeitada, ela vai e se lança aos pés de Jesus. O que aconteceu com ela? O que ela ganhou com isso? O que acontece quando nós estamos aos pés do Salvador? Eu quero dizer que você não vem à igreja em vão, irmãos. Vocês não vêm à igreja em vão. Você está vindo aos pés do Salvador. Você está vindo ouvir a palavra do Salvador como Maria. Lembra de Marta e Maria? Que escolheu a melhor parte porque estava aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Você está fazendo a mesma coisa. O que acontece então quando você faz isso? Quando você sai da tua casa e vem numa quinta-feira na igreja, e vem numa campanha, logo vai ter campanha dos conquistadores na igreja, e você vem para uma reunião de oração, você participa do grupo de intercessão. O que você está fazendo quando você faz isso? Quando você está aos pés de Jesus? O que acontece quando nós estamos aos pés do Salvador? Quem está aos pés do Salvador, em primeiro lugar, tem um nível diferente de discernimento. Discernimento. O versículo 22 diz, uma mulher cananeia natural dali veio gritando, Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Quando você vai em direção a Jesus, aos pés de Jesus, você ganha um nível diferente de discernimento. É importante eu falar sobre discernimento, porque Eliseu, uma determinada parte da vida dele, estava sofrendo alguns ataques, Israel, na verdade, do povo da Síria, não da Assíria, mas da Síria, Síria de hoje mesmo, que existe hoje, que tem Damasco lá. E o servo que estava com ele estava apavorado, porque ele não estava enxergando o que estava por trás de tudo aquilo, ele só via um grande exército e não sabia o que estava acontecendo. Chega para Eliseu desesperado, dizendo, olha, você não está vendo tanto de exército, carros e cavalos? Olha o tanto de exército, tem um exército gigante aqui. O que Eliseu faz? Como a gente sem paciência, sabe? Meu Deus do céu. Vem cá, servo. Vem cá, meu servo. Vem cá. O Senhor deve ter colocado a mão na cabeça dele, né, que a gente faz com gente endemoniada. Senhor, abre os olhos desse menino. Quando ele abriu o olho, ele viu um exército celestial ao lado deles, maior o que está conosco do que estão com eles. É um nível de discernimento diferente quando você está aos pés do Salvador.
Por que não lembrar também quando Jesus, em Lucas 12, falou assim, para aqueles que estavam seguindo, vocês sabem olhar para a nuvem e discernir se vai chover ou não. Mas vocês não sabem discernir esse tempo que está acontecendo agora. Ou seja, eles sabiam a meteorologia da época, mas não sabiam que aquele que estavam diante deles era o Salvador. Eles não tinham discernimento. Eles estavam seguindo a Jesus como aqueles dois grupos que eu falei para você, mas eles não estavam aos pés. Mas quem está aos pés de Jesus, aos pés do Salvador, tem discernimento. Tem uma outra passagem que eu acho que eu anotei aqui. Mateus 16. João, Pedro, João, vem cá, Lucas não era discípulo, Lucas veio depois. Vem cá, Pedro, Tiago, João, Tadeu, vem cá, Iscariotes, passa pelas cidades e pergunta o que eles estão achando que eu sou. Pergunta lá, quem eu sou? Aí os discípulos voltam com um grande relatório e dizendo, estão dizendo aqui que tu é o Elias, outros estão dizendo que você é um grande profeta, outros estão dizendo que é o João Batista. E vocês? O que vocês acham que quem eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Os discípulos tinham algo diferente porque eles estavam mais próximos de Jesus, estavam aos pés, literalmente, porque eles eram discípulos. Os discípulos sempre estavam aos pés do mestre para ouvir. Então eles tinham um discernimento diferente, só que quem se destacou foi Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque quem está próximo de Jesus, irmão, tem um discernimento, é diferenciado. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito, que tem o Espírito, discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Você está entendendo como é diferente quando você está aos pés do Salvador? Agora, que discernimento que essa mulher teve? Primeiro, o estado da filha. Está endemoniada. Ela conhecia que o estado da filha não era um estado natural, mas era um estado espiritual. Quando você se joga aos pés do Salvador, você tem noção do que está acontecendo na tua vida. Sabe o que está acontecendo hoje na nossa vida? Que nós não nos aproximamos de Jesus, nós ficamos longe dos pés dele. Nós nos afastamos em certo momento. E aí acontece uma arruaça dentro da nossa casa, a gente não sabe o que é. A gente fica assim, será que é Deus? Será que é o diabo? Será que sou eu? Por que você não está tendo discernimento? Porque você está longe dos pés do Salvador. Quanto mais longe dos pés do Salvador, menos você vai enxergar. Quanto mais próximo aos pés do Salvador, mais discernimento você tem da situação que está acontecendo. Quem quer ter discernimento aqui, nessa noite? Você precisa estar aos pés do Salvador, porque aquele que está aos pés do Salvador tem discernimento. O que mais ela discerniu? Além de entender o que a filha estava passando, ela discerniu onde estava a solução. Aos pés do Salvador está a solução. Não é só saber também, olha, eu sei que o meu problema é espiritual, eu sei que o meu problema é o meu pecado, eu sei que o meu problema é X coisa, mas você precisa entender também, ter discernimento de onde está a tua solução. Porque se você gastou o teu cartão de crédito, o problema é seu. Fala a Deus. Que esses últimos meses, irmão, o Vinícius nem nasceu, mas o cartão de crédito está estourado. Então não adianta chorar. O teu cartão de crédito. Você que passou o cartão, irmão. Discernimento. Quando a gente não está aos pés do Salvador, a gente acha que é o diabo. O diabo acordou de madrugada, pegou o teu cartão e passou na Riachuelo, passou na C&A, passou na Marisa, passou no McDonald's, passou no Burger King, passou em todo mundo, foi no Instagram, comprou um negócio que você viu lá na Shopee, foi na Shein e comprou tudo. Aí você fala, foi o diabo, não, foi você. Mas quando nós estamos longe, a gente não consegue enxergar qual que é o problema. Como eu vim parar nesse grande problema? Falta de discernimento. Se você estiver aos pés do Salvador, você vai entender, porque Ele tem a solução. Se você sabe que o teu problema é cartão de crédito, você para de gastar. Agora, se o teu problema espiritual é aos pés do Salvador, tem que ir aos pés do Salvador. Não tem para quem recorrer. Não adianta, não, vou esperar a próxima eleição que eu vou votar em outro candidato. Não vai adiantar, é aos pés do Salvador. Política se resolve com os políticos. A nossa vida espiritual está guardada em Cristo. Nós somos selados pelo Espírito Santo, que é o nosso penhor, e é só com Ele que as nossas coisas se resolvem. Se você procurar ajuda em outro lugar, com outra pessoa que não seja aos pés do Salvador, para o teu problema, você vai cair num grande abismo. E um abismo chama outro abismo.
Mas se você estiver aos pés do Salvador e discerniu agora que Ele é a solução, fique tranquilo, teu milagre vai chegar. Fique tranquilo, porque as portas irão se abrir. Fique tranquilo, porque aos pés do Salvador você não vai ficar com os olhos vendados. Porque quem está aos pés do Salvador tem discernimento. Amém? Quem está aos pés do Salvador tem discernimento. Quem está aos pés do Salvador, além de ter discernimento, em segundo lugar, transforma o clamor de necessidade em adoração. Versículo 25. A mulher veio, adorou-o de joelhos e dizendo: Senhor, socorre-me. Ela estava desesperada, ela precisava de um grande milagre, ela estava gritando, ela estava em clamor, mas a atitude dela foi diferente. Ela pegou aquilo que ela estava clamando e ela se jogou aos pés de Jesus. Jesus, pelo amor de Deus. Sabe isso? Foi isso que ela fez. Ela não só ficou gritando, importunando a multidão, importunando os discípulos, aqueles líderes que o seguiam, mas ela pegou esse clamor de necessidade e se jogou aos pés do Salvador, porque aos pés do Salvador o milagre acontece. O clamor dela não era em vão, era um clamor de misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia. O clamor dela não era em vão, o clamor dela foi um senso de urgência. A minha filha está endemoniada, eu preciso logo acabar com esse problema. Não é igual hoje, irmãos, que nós temos medicina para saber se é epilepsia ou se é demônio. Mas ela sabia que era demônio. Imagina naquela época, os demônios, como a gente já leu aqui nos evangelhos, eles se debatiam no chão, ficavam se estribuchando no chão. Imagina a situação dessa mãe. Era urgente. Não sei se vocês já viram uma pessoa endemoniada, se não tiver uns 4, 5 obreiros ali fortes, cheio do poder de Deus também, para dar uma segurada, irmão, derruba tudo isso aqui que você está vendo. Derruba o mais forte que tiver aqui. Não estou dizendo que nós não temos autoridades, mas existem algumas possessões demoníacas. Eu participei de 2 delas lá no Jardim Belmonte, quando eu era membro lá. Um adolescente, irmão, adolescente devia ter uns 13 ou 14 anos. Desse tamanho aqui, ó. Tipo, sabe, um batalhão para segurar ele. Tinha uma potestade, era legião, tinha uma legião de demônios nele, e foi difícil expulsar aquele negócio lá. A gente tem que levar para a sala do fraudário, enquanto o culto estava acontecendo. Inclusive, deixa eu dar uma dica, se um dia cair alguém demoniado aqui na igreja, irmão, não fica olhando não. Junta 3, 4, agarra no braço, leva para o quarto lá, põe a mão na cabeça e sai agora em nome de Jesus. Porque foi isso que a gente fez lá. Mas tem uns que ficam, né? Então imagina uma mãe vendo a filha. Vocês que são mães, você imagina teu filho, a tua filha endemoniado, você está em casa, daqui a pouco não sabe o que fazer. Um senso de urgência. Então o clamor dela tinha um senso de urgência, mas o clamor dela também era cheio de empatia. O que é isso? Ela se pôs no lugar da própria filha, ela sentiu o que a filha estava passando, ela trouxe para ela assim: minha filha, eu preciso. Por isso que a palavra que ela usa aqui, Senhor, ajuda-me, mas tem uma tradução que eu gosto que é socorre-me. Socorro! É a minha filha, eu não posso deixar ela passar por isso. Quantas vezes a gente não entra na igreja com esse clamor? Quantas vezes nós não já entramos e eu posso garantir para você que todos os domingos eu entro aqui com clamor, irmão. Todo santo domingo eu entro aqui com clamor no meu coração. Pai, como é que vai ser isso? Deus, como é que vai ser essa situação? Senhor, como é que faz com aquela irmã? Senhor, como é que faz com aquele irmão? Deus, como é que faz com aquele casal? Senhor, como é que faz com aquele filho? Senhor, meu filho está vindo. É um clamor todo domingo. Você acha que eu não clamo, não? Todo domingo. Quantas vezes nós nos entramos aqui com um clamor travado aqui, ó, um nó na garganta, que você precisa pôr para fora. Só que essa mulher tinha algo diferente, ela transformou isso em adoração. Quando você vê a igreja, irmão, eu sei que muitas vezes nós iremos entrar aqui machucados. Problemas familiares, problemas com dívidas, problema no casamento, problema com os filhos. Mas pegue isso e faça como essa mulher, transforme em adoração. Você já está aos pés do Salvador, aproveite para adorá-lo. Deus permite muitas situações na nossa vida para que o nome dele seja exaltado e o nosso também seja livre. E para que as situações sejam libertas. Essa mulher só queria a libertação da filha dela, assim como nós queremos muitas libertações na nossa vida, mas é necessário também, em uma posição de humildade, se achegar aos pés do Salvador e o adorar. Sabe o que é isso? É você chegar aqui cheio de dificuldade e dizer: Jesus,
está aqui minha dificuldade, mas eu vou te adorar. Senhor, está aqui as minhas contas, não consegui pagar nenhuma esse mês, mas eu vou te adorar. Jesus está aqui, eu não sei o que eu faço mais lá em casa. Eu não sei mais o que eu faço. Eu já perdi a minha paciência, eu já perdi tudo que eu tinha, eu não tenho mais o que fazer, mas eu quero te adorar, porque o meu coração está aos teus pés, não está diante das minhas lutas, não está diante dos meus fracassos, mas está aos pés do Salvador. Aleluia. Ela começa clamando e termina adorando. Ela começa atrás de Jesus e termina aos pés do Salvador. Que você possa entrar aqui, todos os cultos, transformando todos os seus clamores de necessidade em adoração ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Quem está aos pés do Salvador tem discernimento, transforma um clamor de necessidade em adoração. Em terceiro e último lugar, quem está aos pés do Salvador enfrenta qualquer obstáculo para ver a libertação. Qualquer obstáculo. Quem está aos pés do Salvador não desiste. Não desiste. Não desiste. Quem está aos pés do Salvador não desiste. Se você vê alguém desistindo, ela sai um pouco dos pés do Salvador. Porque quem está aos pés do Salvador não desiste. Não dá o braço a torcer. Estou chorando, mas eu continuo. Estou sofrendo, eu não vou parar. É assim? Não é a música que eu acabei de cantar? Você não vai parar, você não vai parar. Não vai parar, irmãos. Sabe o que é a palavra de Deus para você agora, nesse momento? Não pare. Continue. Porque quem está aos pés do Salvador, entende quem é o Salvador e enfrenta qualquer obstáculo para ver a libertação. No caso dessa mulher, dessa mãe, ela queria a libertação da filha e ela conseguiu, porque ela enfrentou todos os obstáculos. Versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Olha só, Jesus aqui entrando na história. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda essa mulher embora, que ela está gritando atrás de nós. Versículo 24. E ele respondeu: eu fui enviado apenas para as ovelhas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Veja só os obstáculos que ela enfrentou. Primeiro, dos discípulos. Para de gritar, mulher. Vocês lembram do cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Jesus! Aí o texto diz que ele gritava ainda mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Parecia um neopentecostal daqueles do bom. Jesus está aqui, eu vou gritar, eu não quero saber. E os discípulos fazem o quê com o cego e Bartimeu? Cala a boca. Ele não vai te atender. Sabe como adianta? Quem clama Jesus, meus irmãos? Quem clama Jesus, Jesus ouve. Os mesmos discípulos que disseram para o cego Bartimeu: fica quieto. Os versículos adiante dizem assim, ó: coragem, ele está te chamando. Não adianta tentar nos calarem. Sabe o que tem de interessante nisso? Que muitas vezes os discípulos aqui podem nos representar. Muitas vezes nós calamos os nossos irmãos. Nossos irmãos estão clamando por socorro e a gente fala: calma, irmão, fica quieto. Não fala nada. Né? A gente precisa vigiar para a gente não dar um de discípulo aqui também. Desses discípulos que fizeram isso. Quando você vê alguém clamando por uma necessidade, não diga que Jesus não está ouvindo, que não tem tempo para aquela necessidade, mas diga: vem aos pés do Salvador, pode vir, vou orar com você. Pode vir, você está sem força? Eu vou buscar você na tua casa e a gente vai para a igreja sim. Porque é aos pés do Salvador que você alcança o teu milagre. Mas ele também teve um obstáculo do silêncio de Jesus. O versículo 23 diz: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Se ela estava gritando: Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha tem demoniada, ela está sofrendo. E Jesus continua andando. Você já viu aquele jogador de futebol famoso, que quando desce do ônibus, tá todo mundo: Neymar, 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 Neymar. E eles vão andando assim, ó, como se não estivesse ouvindo nada. Jesus estava mais ou menos assim. Não estava andando tão descolado na época, porque Jesus era um judeu, né? Então não tinha esse andar descolado do Cris, né? Do mundo do Cris. Mas ele não ouviu o obstáculo do silêncio de Jesus. Nós precisamos vencer esse obstáculo, porque muitas vezes você está orando e você acha que Deus não está te ouvindo. Ele está ouvindo assim.
Aquela tempestade que Jesus estava dormindo, ele não estava, não é que ele estava, que a gente pode falar, não, tá vendo? Tem ocasiões que Jesus dorme, não, ele não dorme. Jesus estava descansando porque ele confiava na providência de Deus. O silêncio de Deus às vezes não é nada, irmãos, é só ele dizendo assim, ó, eu já está tudo providenciado, eu não vou nem falar nada. Sabe quando você está passando por algumas necessidades e você não ouve uma resposta, Deus está falando assim, não vou nem falar. Deixa ele orando lá, a vitória já está vindo mesmo. Jesus já sabe de todas as coisas. O silêncio dele não significa que ele não está a par daquilo que nós estamos enfrentando, mas vence esse obstáculo também. Porque tem muitas vezes que ora, não ouve nada e sai da igreja. Está vendo? Ó, Deus não está falando comigo. Está vendo? Ó, Deus não está usando ninguém para falar isso. Está vendo? Olha, não está acontecendo isso. Tem muitas pessoas desanimando e saindo da igreja porque estão pensando que não estão ouvindo a voz de Deus. Parece que Deus está em silêncio, mas Ele não está em silêncio. O obstáculo também que ela teve foi da própria resposta de Jesus. Isso mostra dessa resposta de Jesus e a resposta da mulher, que essa mulher tinha verdadeiramente um discernimento. Porque Jesus fala assim, olha, não é bom eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que Jesus está falando aqui? Os filhos aqui são judeus, povo de Israel. Os cachorrinhos são gentios. Então o que Jesus está falando assim, olha, eu fui chamado, inclusive ele fala antes, né? Eu fui chamado para o povo de Israel. Estou aqui de passagem. A igreja vai vir depois. Né? Vamos pensar aqui lá alto. Vamos pensar que era exatamente isso que Jesus estava pensando também. Eu estou aqui fazendo a minha obra, preciso morrer pelo povo. É esse povo que vai me rejeitar. É por eles que eu vou morrer. Depois vai vir a igreja, vai vir Samaria até o confim da terra e vai vir o evangelho para todo mundo. Por enquanto eu sou só de Israel aqui. Fui enviado para eles. Mas a resposta dela, irmãos, ela queria o negócio. Ela viu o obstáculo o tempo todo. Jesus não fala nada, os discípulos mandam ela embora. Agora Jesus dá uma resposta dizendo, olha, não tenho nada contigo, mais ou menos isso. Ela não desiste, ela enfrenta todos os obstáculos. Diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, ou seja, é como se ela diz assim, mas até nós os gentios somos abençoados por aquilo que o teu Deus, aquilo que você está fazendo em Israel. Eu também eu quero parte dessa bênção, eu também quero estar encaixado nisso. Ela enfrentou todos os obstáculos para ver a libertação da filha dela. Eu te pergunto, será que você tem enfrentado todos os obstáculos da tua vida para alcançar aquilo que você está querendo alcançar em Jesus? Tem que ir para cima, irmão. Tem horas que os próprios discípulos, o próprio irmão da igreja vai falar, não vai dar certo, melhor não ir, não faz, não compra, não diz. O próprio discípulo no meio da gente falando. Outras vezes você vai ter que lidar com silêncio. Deus não está falando nada comigo. Ele está falando sim. A palavra de Deus está sendo pregada, Ele está falando com você. Mas você precisa ter essa ambição. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra de Jacó, no Val do Jaboque. Se lembra muito de Jacó. Jacó estava procurando se reconciliar com teu irmão. Então ele está voltando para Israel com um comboio, a caravana dos filhos. Ele manda algumas pessoas ali na frente com presente, os filhos ele com presente para acalmar os ânimos, porque eles tinham brigado. Ele passa no tal do Val do Jaboque. O texto não conta muito detalhe, mas diz que ele passou a noite lutando com um ser espiritual, um anjo do Senhor, alguma coisa desse tipo, que ficou até de manhã. E o anjo falou assim, olha, me solta, que eu preciso ir, está amanhecendo. Ele falou, não, você não sai daqui enquanto você não me abençoar. Você não vai, ele ficou grudado, não carrapata, você não vai sair. Ele usou todas as forças a noite inteira. Enfrentou os obstáculos. Sabe qual era o obstáculo de Jacó? O próprio nome. O nome dele levava ao que ele era. Enganador, mentiroso, suplantador. Tanto que o anjo fala, como é que é teu nome? Jacó? Você não é mais Jacó. Agora você é Israel, um príncipe que lutou com Deus. Você não é mais um mentiroso, você é aquele corajoso. Você conseguiu, você me enfrentou. Sabe o que Deus deseja de nós hoje, do nosso coração? Que nós sejamos um pouco de Jacó. Um pouco de mulher cananeia. Que enfrenta todos os obstáculos. Não importa, eu quero esse negócio. Tem que insistir, irmão. Por que a gente insiste com coisa errada? Por que com o pecado a gente insiste? Por que quando é as coisas de Deus a gente não insiste? Por que quando é para ser santo a gente não insiste? Por que quando é para ler a palavra de Deus a gente não insiste? Por que quando é para passar um tempo em oração a gente não insiste?
ter que insistir, porque a nossa providência, os nossos milagres, vêm quando nós estamos aos pés do Salvador. E aos pés do Salvador, não se engane, haverá obstáculos, mas você precisa, como essa mulher, enfrentar todos os obstáculos. O que você quer ver liberto na tua vida? Não sei. Não sei se tem alguém endemoniado na tua família, mas se tiver também, é isso que você quer? É aos pés do Salvador. Mas que tipo de libertação você está procurando hoje aqui nessa igreja? Você vê aqui, irmão, que tipo de libertação você vê procurando aqui? Tem aos pés do Salvador. Quem está aos pés do Salvador tem discernimento, transforma o clamor de necessidade em adoração e enfrenta os obstáculos para ver a libertação. Sabe qual é o resultado disso? Essa mulher, ela alcança a libertação que ela queria. E ela é honrada por Jesus. Mulher, grande é a sua fé. Nunca vi uma mulher. Que mãe. Fiquei imaginando Jesus orgulhoso. Orgulhoso. E Jesus passou por outras situações. Nem em Israel eu vi tanta fé. Em outras situações. Povo que não era nem crente, que não era, fazia parte do povo do judeu, tinha mais fé do que o povo judeu. Ele falava, meu Deus. Ai, eu. Meu eu. Como pode? Que fé, que fé. Ele honra a fé dessa mulher. E essa mulher sai de lá com o seu milagre. Versículo 28, parte final, diz, e naquele mesmo instante, não foi depois. Eles não foram para casa, e Jesus falou, quando você chegar em casa, como ele já fez com outros, olha, vai lá e limpa o teu olho lá no tanque lá, que você vai começar a ver. Não foi, foi no mesmo instante. Quando você está aos pés do Salvador, o milagre chega ao mesmo instante. Assim como a mulher do fluxo de sangue que falou, só tocar. Quando ela tocou, vai lá o texto. No mesmo instante, o fluxo parou. Aos pés do Salvador. O desejo do Senhor, o desejo do Espírito Santo hoje é que você esteja aos pés do Salvador. Quantos querem estar aos pés do Salvador? Eu também quero, meus irmãos. Eu também tenho coisas para alcançar, eu tenho os meus milagres, eu tenho as minhas libertações, a minha história, da minha vida, da minha família, eu também quero. Eu quero, mas é preciso estar aos pés do Salvador, porque quando você está aos pés do Salvador, você consegue discernir melhor. Você entende o que você está passando, você sabe aonde buscar ajuda. Você sabe fazer as perguntas certas e corretas e no tempo certo. Mas também você continua vindo na igreja, porque você pega todo o teu clamor de angústia, de necessidade e fala, mas eu vou adorar. E você assim vai vencendo todos os obstáculos, até Jesus falar, eu não acredito, é muita fé, eu preciso abençoar esse crente demais, não é possível, todo culto ele está aqui, ele vem aqui com uma necessidade terrível, mas ele se joga aos meus pés, ele me adora, não quer nem saber o que está acontecendo, é isso que eu vou fazer, eu vou dar um milagre para ele, eu vou derramar as bênçãos sobre ele, eu vou abrir as janelas dos céus, as portas, porque eu tenho uma chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Se você crê nisso e se jogar aos pés do Salvador, eu tenho a absoluta certeza de que sim, você verá o seu milagre. Amém, amém e amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus.